Assim como o amor, diz Dietrich von Hildebrand, é a substância íntima da santidade, é a vida de todas as virtudes, assim a humildade é o pressuposto fundamental da autenticidade, da beleza e da veracidade de todas as demais virtudes. Desse modo, a soberba, que é o oposto da humildade, não é só o pecado primário em nós. A soberba é muito mais que isso. A soberba é veneno que atua no interior de todas as virtudes, despojando-as de sua verdadeira autenticidade, de seu verdadeiro valor diante de Deus. Então, o soberbo não pode se pôr diante de Deus. Por isso que o Salmo diz que Deus resiste aos soberbos. Dietrich von Hildebrand, ele não se limita a simplesmente caracterizar a soberba de modo geral. Ele divide a soberba em tipos. E nesta obra, em um dos tipos de soberba que ele divide, está a soberba satânica, a soberba luciferiana, que é a pior de todas as soberbas. Neste vídeo, meus irmãos, eu irei aproximar Dostoiévski de Dietrich von Hildebrand, mostrando o que o autor fala nesta obra em relação à soberba satânica. Dostoiévski consegue encarnar em um dos seus personagens de Os Demônios. Então, o que seria essa soberba satânica? Para o soberbo desse tipo, o mundo só tem valor, só tem consistência, na medida em que lhe oferece uma possibilidade de aumentar a sua própria consciência de seu poder. O mundo só serve para que ele possa mostrar o seu poder, para que a sua consciência de poder, autoridade, ganhe destaque. E esse nosso soberbo satânico, ele tem uma espécie de cegueira, mas não é uma cegueira, ele é cego. Mas o soberbo satânico, ele é cego. Ele não consegue ver a realidade com profundidade, ele não consegue passar da superficialidade da realidade. Mas ele não é cego como o cego concupiscente, como o cego que é cego porque está dominado pelos seus apetites mais baixos, como a concupiscência, a luxúria, pelas suas paixões mais inferiores, da alma inferior. Não. Esse cego concupiscente, ele é um cego que passa de forma indiferente pelos valores. Diante dos valores, do bem e do mal, ele é indiferente. Ele só quer satisfazer os seus apetites mais baixos. E de certo modo, o pecado da luxúria, então, é inferior ao pecado da soberba. É menos grave, por assim dizer. Porque causa uma cegueira no homem, sim, mas é uma cegueira que cega menos, por assim dizer. Por quê? Porque o cego soberbo, aqui, da soberba satânica, ele reconhece o poder metafísico de Deus. Ele reconhece a onipotência de Deus. Ele sabe que Deus, o poder que Deus exerce sobre os homens. Acontece que ele não consegue, ele tenta separar o poder de Deus, a onipotência de Deus, de sua bondade. No fundo, ele quer a onipotência de Deus. No fundo, ele quer fazer o que Deus faz. Mas ele não quer ser bom. É a reação de Lúcifer diante de Deus. Lúcifer queria ser como Deus, mas em todos os sentidos, não. Só na medida em que Deus era onipotente. Porque Lúcifer não queria ser bom como Deus é bom. Por isso ele se rebela. Por isso ele se revolta. E aqui está o problema do cego satânico, da soberba satânica. Porque é uma revolta, de certo modo, contra a própria realidade das coisas. Contra a realidade do cosmos, como o mundo funciona. Ele não aceita os valores. Ele reconhece o poder dos valores, ele reconhece a força metafísica dos valores que exerce sobre os homens sãos, mas ele não quer os valores, ele quer, na verdade, destronar esses valores e colocar outros valores não autênticos no lugar. Então, diferentemente do cego concupiscente, que é indiferente, o cego soberbo, satânico, ele possui uma cegueira de inimizade, de revolta constante. Diante da submissão que os valores exigem, diante da submissão que Deus, pelo seu próprio ser, exige das pessoas, o cego satânico,
ele se revolta, ele se ressente. Por quê? Porque ele sabe que está enfrentando uma guerra. Lúcifer sabe que está travando uma guerra com um ser que ele não vai poder ganhar, que ele não vai poder ser vitorioso. Ele é expulso do céu, ele é jogado para o inferno, como a Sagrada Escritura nos lembra. Então o que ele faz? Ele se ressente, ele se retrai, ele sente ódio porque ele não pode vencer a guerra. Ele sente ódio porque ele não pode sair vitorioso nessa batalha. Então ele tenta destruir o que ele pode destruir. Ele tenta perder almas, as almas, por exemplo. O grito constante do nosso cego, o grito constante do soberbo satânico é o contrário do grito dos santos. Os santos dizem, serviam, servirei. O grito satânico é constantemente, não servirei. Não vou me submeter à grandeza e onipotência de Deus, mas eu quero esse poder. E ele tenta. Agora, é claro, diz Dietrich von Hildebrand, que existem graus na pessoa humana, existem graus que essa soberba pode se manifestar. Algumas pessoas podem se aproximar de Lúcifer e ser tão soberbos quanto ele. Outras podem manifestar essa soberba em graus de menor intensidade. Dostoiévski, em suas obras completas, ele soube colocar a manifestação dessa soberba em diversos personagens. Mas existe um que se aproxima tremendamente de Lúcifer, que é o Krylov, de Os Demônios. Um romance magnífico de Dostoiévski, em que ele mostra que a Rússia estava sendo possessa por demônios. Por isso que algumas traduções desta obra se chama Os Possessos e não Os Demônios. Mas tudo bem. Krylov é um homem que passou 3 anos nas Américas, e ele era um homem novo, um jovem rapaz, 27 anos apenas. Dostoiévski o traz como uma pessoa sombria, ensimesmada, ou seja, fechado em si mesmo, mas ao mesmo tempo bem vestido. Esse é Krylov. Essa é a manifestação, a encarnação em Dostoiévski da soberba satânica. Por quê? Porque o que Krylov quer fazer, deseja fazer em seu íntimo, é uma espécie de deicídio. Krylov é tomado por um único pensamento, por um único objeto. Em todas as suas aparições, ele está tomado por um único objeto, que é esse deicídio. Essa ideia, que é quase algo religioso em Krylov, é trabalhada, esse poder, essa força que o pensamento pode exercer em uma pessoa, é trabalhada em Dostoiévski em várias espécies. Por exemplo, em Alyosha, de Os Irmãos Karamazov, essa ideia, essa coisa que toma a mente da pessoa, pode fazer com que ela se torne uma pessoa boa, como Alyosha, que faz com que ele se torne quase um santo. Mas pode também assumir uma face demoníaca, tirando o domínio da própria pessoa, como que possuindo-a mesmo. E é o que ocorre em Krylov. Porque Krylov era atormentado, como diz Romano Guardini, no seu livro O Mundo Religioso de Dostoiévski. Diz Romano Guardini que Krylov ele é atormentado pela tormenta da relação ímpia com Deus. O que seria isso? Ele tem uma relação com Deus disforme. Ele tem uma relação com Deus ímpia, que faz com que ele tenha uma visão distorcida de quem é Deus. O Deus de Krylov não é o Deus de Abraão, Jacó, Isaac. Não. É um Deus disformado, transformado por uma visão, pela própria soberba que toma conta. Porque o que toma conta de Krylov, esse pensamento que é quase uma força religiosa, é a soberba satânica. Por isso que ele é um dos possessos. Para Krylov, Deus é o espanto, é aquilo que o homem cria para fugir do espanto do não ser. Ou seja, o homem cria Deus para tentar, de alguma forma, escapar do não ser, ou seja, da morte. Para servir como uma espécie de compensação. Interessante isso.
Agora, Kirillov deseja assassinar Deus, deseja fazer uma espécie de libertação do homem. Agora, ele sabe muito bem que o homem não pode viver sem ajoelhar-se. O homem é um ser religioso e não pode viver sem ajoelhar-se. Se ele exclui Deus, se ele afasta Deus de seu horizonte, ele tem obrigatoriamente de se ajoelhar diante de outra coisa. Qual é essa outra coisa para Kirillov? O homem. No fundo, não existem ateus, existem idólatras. Mas quem é o ídolo, então, que, assassinando Deus, precisa ser posto no lugar? O homem, o super-homem. O homem livre de todas as amarras, de toda a escravidão. E a respeito deste novo homem que assumirá o papel de Deus, diz Kirillov em um diálogo com Stavlogin. Ele vem, e o seu nome será Homem-Deus. Deus-Homem? Pergunta Stavlogin. Não, Homem-Deus. E aí está a diferença. Ou seja, o que Kirillov está querendo dizer? Quem é o Deus-Homem? É o Cristo, que desce do céu e se abaixa até a nossa miséria. Quem é esse homem que irá assumir o lugar desse Deus-Homem? É o Homem-Deus. É a antítese de Cristo. É a paródia de Cristo. Por quê? Porque ele não vai se rebaixar mais diante da miséria. Ele vai superar a miséria de um modo errado. Ele não quer saber mais de redenção. Ele é a sua própria redenção. Ele é o seu próprio escape. Ele é a sua própria salvação. Veja aqui então uma das características marcantes da soberba satânica. Porque é o quê? O que Kirillov quer dizer com isso? Ele quer afirmar a substituição do Deus-Homem pelo Homem-Deus. Tirar Cristo do trono, destronar os valores, como Satã quer fazer, destronar os valores, destronar Cristo e colocar outra coisa no seu lugar, que seria o homem. Veja como Dostoiévski conseguiu encarnar mesmo em uma personagem as características da soberba satânica, né? Continua o diálogo entre Stavlogin e Kirillov. E diz Kirillov: se não há Deus, eu sou Deus. Reconhecer que não há um Deus e não reconhecer ao mesmo tempo que nos convertemos em seguida em Deus é um absurdo e uma inconsequência. Eu tenho estado 3 anos buscando o atributo da minha própria divindade, até que, ao fim, o encontrei. O atributo de minha divindade é a minha própria vontade. Isto é tudo aquilo pelo qual eu posso demonstrar, em seu ponto capital, minha rebeldia e minha nova e terrível liberdade. Veja que o soberbo satânico ele vive em uma constante inimizade com Deus. Ele vive em uma constante rebeldia diante dos valores e diante de Deus. Então, o que Kirillov está querendo dizer aqui? Olha, reconhecer que não há Deus, reconhecer que Deus não existe, é ao mesmo tempo dizer que o homem se torna Deus. Se não existe Deus, afinal, tudo é permitido. Não há nada que sustente metafisicamente os valores. Mas Kirillov não para em simples palavras. O que ele deseja, no fato, é concretizar essa sua ideia em um ato específico. E esse ato específico é o suicídio. Interessante isso. Diz ele que existem 2 coisas que impedem o homem de se suicidar. A primeira coisa é a dor durante o suicídio. A segunda dessas coisas seria o medo do mundo além. O homem não se suicida por medo. Na verdade, o homem vive em um constante medo diante do além. E por que Kirillov diz que o suicídio vai trazer essa espécie de libertação do homem com Deus? Porque, afinal de contas, pergunta Stavlogin, não existem muitos suicídios? Ele diz, existe muito suicídio sim, mas não pela razão certa. Qual é a razão certa? Mostrar que não existe um além, mostrar que não existe um mundo depois da morte, mostrar que o homem não tem que temer a morte. Essa é a razão, esse é o deicídio. Matando-se, eu mato Deus. Diz ele, para mim não há ideia mais elevada de que Deus não existe. De minha parte tenho a história humana. O homem só inventou a Deus para viver sem se suicidar. Nisso consiste toda a história universal até hoje. Eu só, em toda a história universal, não quis primeiramente inventar a Deus.
eu me matarei para pôr de manifesto minha rebeldia e minha nova e terrível liberdade. Veja bem, matando-me, eu mato a Deus, para Kirillov. Em outro lugar ele diz, quem se atreve a matar-se é Deus, diz Kirillov. Agora todos podem fazer com que Deus não exista, mas ninguém o fez até agora, nem uma só vez. Ora, mas suicidas sempre existiram aos milhões, diz Stavlogin, mas nenhum por esta causa. Todos com medo, e não com este fim, ou seja, realizar o deicídio. Não com o fim de matar o medo. Quem se mata só por isso, por matar o medo, esse imediatamente será Deus, porque irá pôr um fim em todo temor. Esse ato, que para ele é uma espécie de martírio, será como que um exemplo para todas as pessoas, para todos os povos, dizendo, olha, não temam a morte, não tenham medo da morte, não existe um além. Vivam como vocês querem viver. Agora, é claro que essa soberba satânica abre espaço para todos os outros tipos de soberba e para todos os outros vícios. Porque, afinal de contas, se não há Deus, não existe por que deixar de fazer isto ou aquilo. Não existe motivo para deixar de se suicidar ou não, para deixar de cometer atos impuros ou não, para deixar de fazer o que você queira fazer. Basta se suicidar, basta que um homem faça isso, faça o deicídio, mostre para todas as pessoas que não existe além. Então, o caos será gerado. Agora, é claro que Dostoiévski escolheu o suicídio para mostrar algo especialíssimo nisso. Porque o que o suicídio traz? O suicídio traz a morte. Em outras palavras, se o homem quer se libertar de Deus, ele não pode encontrar outra coisa senão a morte. E mais, uma segunda morte, para além da morte do corpo, que é a morte eterna. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Como diz, toda boa obra de arte, ela tem que fazer dois movimentos no homem. A partir do belo, levá-lo a contemplar a Deus, levá-lo a suspeitar a verdade. E a partir do horrendo, levá-lo a se afastar do mal. É isso que Dostoiévski faz aqui nesse diálogo entre Stavlogin e Kirillov. Ele mostra a face horrenda do homem, como que para afastar-nos deste mal. Então, espero que tenham gostado, pessoal. Fiquem com Deus. Salve Maria.